Olá! Desde 2010, vigora no Brasil a chamada Lei da Alienação Parental, criada para punir o genitor que interferir no vínculo afetivo do menor com seu outro genitor. A lei foi editada com o objetivo, sobretudo, de socorrer crianças e adolescentes vítimas de uma violência familiar decorrente das disputas em processos litigiosos de separação. Mas essa lei tem recebido críticas por seu desvirtuamento de finalidade. E para debater esse assunto, eu converso agora com Cláudia Stein, mestre e doutora em Direito Civil pela USP, e com a advogada da área de família, Elaine Quirino. Sejam muito bem-vindas ao Cidadania Mulher. Obrigada. Obrigada. Então, vamos começar pelo motivo por que essa lei foi criada, né? Doutora Cláudia, é certo que o processo litigioso de separação, ele já traz um sofrimento muito grande, né? Principalmente para a criança envolvida. Conta pra gente alguns exemplos de atos que podem configurar diante dessa lei uma alienação parental. Paula, boa tarde, obrigada pelo convite, boa tarde aos nossos telespectadores. O maior problema da alienação parental é que quase sempre ele decorre de acusações que são muito graves. Então, quando você tem um divórcio litigioso, quando você tem uma fixação de guarda, porque às vezes as pessoas nunca foram casadas e têm um filho, um exemplo clássico, a acusação da prática de abuso sexual. Isso costuma ser algo bastante comum. Então, aquele que quer acusar o outro de algo e afastá-lo daquela criança ou daquele adolescente, leva ao judiciário uma falsa notícia de um abuso sexual. E é claro que no primeiro momento o magistrado, o que ele faz? É algo muito grave. Então a primeira providência dele seria suspender o regime de convivência com outro genitor. Então isso sim é uma prática que eu julgo muito grave e que costuma acontecer. Agora, com relação, Eliane, a casos mais brandos ou que não há um fato, assim, uma prova de uma violência sexual, alguma coisa, já existiram casos, na sua experiência, de alienação parental que foram para a justiça e isso causou um grande problema para a família, principalmente para a criança? Boa tarde, doutora Cláudia, Paula. Bom, a alienação parental, ela é configurada, ela traz, sim, problemas não só para a criança, como para todo o núcleo familiar, né? Isso a gente sabe que isso existe. Eu costumo dizer que aqui no meu escritório eu trato a alienação parental de uma forma em que eu entendo que nós, enquanto profissionais de direito, juízes, promotores, nós não temos uma leitura da psique, né? A gente precisa de profissionais que tenham essa expertise. E aí, quando chega um caso e eu preciso de uma prova material, porque você não pode simplesmente alegar que está existindo uma alienação parental, sob pena de você ter um problema com o seu cliente que vai responder depois criminalmente. Então, eu faço o quê? A gente faz um mapeamento de como está sendo essa circunstância em que a criança está vivendo, para que eu tenha subsídios para, lá na frente, ou então em sede de inicial, né? Que a gente peça um estudo psicossocial do caso. Então, a alienação parental, ela existe de várias formas. E eu hoje, conversando com uma pessoa, né, Sandra, inclusive, a gente vê que ela está velada, né? Então, as pessoas conseguem hoje praticar a alienação parental, mas que a gente tem uma grande dificuldade, em muitos casos, de provar essa alienação parental. Doutora Cláudia, no caso de falar mal do pai, por exemplo, uma mãe falando muito mal do pai a ponto de querer que essa criança se distancie do pai, isso pode configurar uma alienação parental e de que forma a prova pode trazer para a justiça que aquilo foi configurado no caso? A senhora acredita que isso pode virar um processo e sim gerar um transtorno e mudança até de guarda da criança por causa desse tipo de problema? Ou não? Então, Paula, a sua pergunta é muito bem-vinda e lhe digo, como é que se prova a alienação parental, né? É muito difícil. Como disse a doutora Elaine, se nós não estivermos diante daqueles casos que são clássicos,
né? Nós, às vezes, temos muita dificuldade. Mas é importante que nós nos lembremos que a alienação parental, para ser vista como alienação parental, ela tem de surtir efeitos na criança ou no adolescente, senão não é alienação parental. Por isso que a lei previu expressamente que o juiz deveria se cercar de estudos psicossociais, porque nós temos de ver se aquela criança ou adolescente realmente passou a rejeitar o outro genitor em face de algo que lhe foi dito pelo pai ou pela mãe. Então, é isso que acaba acontecendo. Os magistrados, eles devem se cercar de uma perícia psicossocial para ver se realmente o que acontece ali é alienação parental ou não. Ou se é algo, a mãe falou uma bobagem, o pai ficou nervoso. Então, isso é muito comum acontecer. Agora, quando você diz as punições, então o magistrado, ele declara que ali houve alienação parental. Primeira coisa, eu acho que a doutora Elaine também deve ver muito isso. Tudo é alienação parental. As pessoas já chegam consultando advogado dizendo que são vítimas de uma alienação parental. É importante explicar a essas pessoas que não é tudo que é alienação parental. Agora, as punições, claro, o juiz tem várias ferramentas para tentar acabar com aquela conduta. Agora, o que me preocupa psicologicamente é a criança que é vítima de alienação parental, a criança que foi atingida por aqueles atos que consistem em induzirem a alienação parental, imagine ir para a guarda daquele que ela vê como seu algoz. Então, é por isso da importância dos laudos psicossociais, dos exames psicossociais. Só mesmo os psicólogos que trabalham nessa área, que realmente se formaram para aprender alienação parental, é que conseguirão, porque é um liame muito, muito estreito. É por isso da psicossocial ser tão necessária na alienação parental, até para que se aplique as punições que a lei prevê. Agora, doutora Cláudia, a justiça está preparada, ela tem esse corpo de psicólogos, esse aparato multidisciplinar para tratar essa lei da forma como ela deve ser vista? É uma pena, Paula, mas eu tenho uma leitura que não está preparada nem um pouco. Eu tenho uma leitura que, infelizmente, o Poder Judiciário deixa, por vezes, de investir na formação dos seus serventuários. Então, veja, os psicólogos, eles precisam estar o tempo todo em cursos que representem uma reciclagem dos ensinamentos, e a alienação parental não é uma coisa tão simples de se dizer que existe, é algo bastante complicado. Então, o judiciário, muitas vezes, deixa de ter um laudo correto, sobretudo por não investir no corpo de psicólogos que ele tem. Não, nós não temos profissionais totalmente preparados. Eu ouso dizer que eu consigo contar em duas mãos os profissionais que eu consideraria preparados no judiciário hoje, tendo em vista os laudos que foram exarados em processos. E aí infelizmente, a gente tem uma necessidade muito urgente, né, de que o judiciário organize, porque a gente não tem. E, assim, a alienação parental, ela precisa ser provada. Então, o que acontece? Não é uma prova barata. E a gente esbarra nisso. Hoje, é muito simples que alguém que tem um poder aquisitivo maior consiga fazer uma prova, mas a gente está falando no macro. Às vezes eu não vou conseguir, porque essa pessoa não vai ter condição de contratar um assistente técnico, né, que precisa conhecer os quesitos, que precisa acompanhar. E, infelizmente, como disse o doutor Cláudio, o judiciário está, eu diria, sucateado nesse quesito com relação aos peritos que vão fazer esse estudo psicossocial. E aí, não só também a formação no judiciário, mas os conselhos tutelares também, toda essa rede, né, de atendimento, porque após a criança ser configurado que há uma alienação parental e há um dano a essa criança, também tem que haver aí uma rede de apoio, né, a essa família. E diante disso, a lei acaba gerando equívocos, né? As duas poderiam me contar se já passaram por situações em que ficou explícito que houve um equívoco de uso da lei de forma errada em uma família?
Eu acho que as duas, né, têm condição de falar sobre, e principalmente você levantou aí com relação aos conselhos tutelares. Eu não quero aqui dizer que todos têm esse problema, mas na maioria das vezes as escutas são unilaterais, né? E com essas escutas unilaterais a gente corre um sério risco de não estar configurado, ou o que é ou o que não é. E na maioria das vezes a criança é privada do convívio por conta de uma falta de que esse estudo seja feito de uma forma abrangente, né? Então, eu tive casos, inclusive, de que uma mãe, ela estava sendo penalizada, inclusive, aí, porque é das prerrogativas, você ter a guarda, né? E quando a gente conseguiu provar que a situação não se desenvolvia da forma que foi noticiado pelo Conselho Tutelar. Então, assim, essa escuta, esse preparo desses profissionais atrapalham bastante. Agora, é possível configurar a prova conversa de WhatsApp, esse tipo mas o mais importante para a justiça seria o relato da criança, seria o laudo feito com a criança. É isso, doutora Cláudia, poderia responder? Então, Paula, a rigor, o nosso código deixa claro, a legislação brasileira diz que o juiz é o destinatário das provas. Então, é o juiz daquele caso que decide a prova que ele determina a produção ou não. Então, vejamos, num caso de alienação parental, imaginemos que haja um laudo dizendo que não há alienação parental. O juiz pode ouvir a criança e concluir? Pode, o juiz não está adstrito ao laudo pericial que é exarado no processo. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma criança que o laudo psicológico dizia inexistir alienação parental, que era algo alegado pelo outro genitor. O juiz marcou uma data para ouvir a criança, que na época tinha 6 anos de idade, marcou essa audiência apenas e tão somente com o patrono do pai, então não houve nenhuma publicação. O pai foi a juízo, ela foi ouvida. O juiz, ele deu uma tutela de urgência, ele antecipou a tutela e já determinou que do fórum a filha saísse sob guarda paterna. Essa menina foi levada para um outro estado, uma mãe sem nenhuma condição financeira, que se via na situação de, para ver a filha, ter de viajar, e passados 4 anos, o Tribunal de Justiça reconheceu que não havia alienação parental naquele caso, e a filha retomou para a mãe com vários problemas, com muita tristeza. E veja, a doutora Elaine falou algo muito importante, a escuta, porque nós estamos falando nesse caso de um genitor que não tem condição financeira e que precisa se valer da assistência gratuita. Ela não tem como pagar uma psicóloga para a filha. Então, a escuta do profissional sobre tudo o que envolve a alienação parental tem de ser muito cuidadosa. E aí entra a questão do gênero, né, doutora Elaine, que você estava até comentando antes da nossa gravação de entrevista, que fala sobre a maioria dos casos de alienação, as mulheres são as vítimas também, né? Então, são caracterizadas... Corrigindo, a gente tem, né, estudos, estatísticas, a doutora Cláudia pode me ajudar. O índice de alienação parental é, na sua grande maioria, das mães. Mais de 80% as alienadoras. Né, esse número parece que está em 83%, se eu não me engano, são de mães. Na grande maioria. O que eu ia dizer é que nos processos elas são colocadas como superprotetoras, loucas, até mesmo inconformadas com o fim de relacionamento. Então, sobrecaem sobre elas a culpa por estar acontecendo tudo aquilo. Ela está, na verdade, dando um piti e ficando com raiva e colocando meu filho contra mim, porque não aceitou o fim do relacionamento. Isso acontece muito, essa questão de colocar a culpa sobre a mulher? Ou não? Realmente ela é a autora desse tipo de alienação? Não, acontece, nem sempre ela é culpada. Agora, a gente precisa deixar claro que para ser considerada a prática de alienação parental, é preciso que ela seja intencional. Né? O agente que pratica essa alienação, ele tem o desejo
de criar no psicológico dessa criança essa imagem distorcida. Então, não é simplesmente você chegar e dizer, né, pelos chamamentos anteriores que você fez, que a gente respondeu. Eu preciso que tenha essa vontade, eu preciso que seja intencional. E na maioria dos casos, talvez pelo grau de litigiosidade do casal, a gente esbarra, porque tem muita gente que chega e fala, doutora, é alienação parental. E você vai ver, não é alienação parental, entendeu? Por isso que eu sou uma das que não sou radicais de revogar ou não revogar. Eu entendo que a lei precisa de aperfeiçoamento. A partir de debates com a sociedade civil, audiências públicas, profissionais, tanto do direito quanto da psicologia, né? A gente precisa tratar. Existem casos que a gente vê tá, na mídia, não agora, mas que aconteceu, se não me engano, em 2008, uma mãe que disse que a filha tinha sido abusada, estuprada, inclusive, pelo pai, né, que havia um abuso sexual, e foi ver não aconteceu nada disso. A própria mãe é que fez isso com a criança. No outro lado, uma mãe ficou privada, no caso que a doutora Cláudia coloca, que eu vi um análogo, que a mãe ficou 2 anos privada do contato com o filho após ela provar que não era uma alienadora. Então, assim, a gente na sua avaliação, precisa aperfeiçoar, sim. E que tipo de aprimoramento deveria ser feito na lei que hoje vigora? Primeiro, a gente precisa aparelhar o judiciário, né? Porque é para lá que vão as ações de alienação parental, e aí a gente vai discutir também, quando você entra nesse assunto de alienação parental, como o direito de família ele é multidisciplinar, né? Você entra em outras esferas, mas assim, a gente também precisa discutir sobre guarda, a guarda compartilhada, as pessoas confundem guarda com convivência. O ordenamento jurídico diz que a guarda tem que ser compartilhada, até mesmo para beneficiar o grau de litigiosidade, não aceita a guarda alternada, dizendo que a criança vai ser uma menina mochilinha. Não vai ser, tem que ter 2 casas, uma casa, o quarto dela, tudo dela na casa do pai e na casa da mãe. Então, a gente precisa também olhar dentro da legislação do direito de família, né, tanto do CPC, do Código Civil, a gente precisa olhar o ECA, porque o ECA sozinho não consegue fazer toda essa proteção, e com isso, com essa conversa que eu te disse, sociedade civil, agências públicas, e todos esses projetos de lei que estão tanto na Câmara quanto no Senado, e essa lei de inconstitucionalidade no STJ, a gente consegue fazer sim. Esse é o meu posicionamento. No meu sentir, lei de proteção, desculpa os outros posicionamentos, a gente não revoga, a gente aperfeiçoa. E isso é um direito natural. O direito é assim, ele precisa ser aperfeiçoado, né? Até mesmo porque as situações mudam. Como a gente havia falado antes, cada família tem sua especificidade. Eu, enquanto advogada familista, eu sei como entrar em cada casa, porque a gente sabe que são situações diferentes, não existe fórmula de boa. Mas a gente precisa de uma regra geral que contemple, né, que as pessoas não passem 2 anos sem ver o filho por conta de uma análise mal feita, por conta de um olhar, por conta de uma escuta. Esse é o meu entendimento. Doutora Cláudia, concorda? Ou tem mais algum aprimoramento? Plenamente, vou lhe dizer, eu sei que isso é muito difícil quando do legislativo prevê que a alienação parental tem de estar comprovada por um laudo que seja da lavra de um profissional, está na própria lei, hein? Veja, não, sabe aquela coisa que não pegou? Porque diz a lei que o juiz, a perícia tem que ser realizada por um profissional, por uma equipe multidisciplinar, exigido em qualquer caso aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental. Então, a doutora Elaine está certa, a primeira coisa, aparelhar o judiciário. Então, vamos dar cursos, vamos permitir que os profissionais estudem e vamos deixar uma lei que seja mais clara, porque nem tudo é alienação parental. O que está acontecendo, a doutora Elaine deve toda hora encontrar isso. No litígio, Paulo, é um horror. Então, por exemplo, um dos genitores ingressa com uma ação pedindo revisão de pensão. Acredite que o outro vem e inventa uma coisa e diz que é alienação parental. Sim. E a alienação parental está na lei, que o juiz pode conhecer a qualquer momento do processo, em qualquer processo.
Ou seja, aquele que foi pedir um aumento de pensão para o menor, começa a ficar com medo. Diz, meu Deus do céu, mas eu não faço alienação parental, eu vou perder a guarda, eu vou... Então, os litígios são os mais diversos possíveis e tudo vira alienação parental. Então, o aprimoramento da lei tem de se dar de forma a se buscar, deixar muito claro para o magistrado o que ele pode fazer em tutela de urgência, porque depois, enquanto o processo é instruído, claro que isso vai acontecer de uma forma bastante paulatina, mas em tutela de urgência, porque uma lei que diz, são exemplos de alienação parental. Imagine você, são exemplos, omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança, inclusive escolares, médicas. Imagine que o pai foi ao pediatra com o filho e não avisou a mãe, não deu a vida corrida. Meu Deus, ela vai entrar com uma ação dizendo que há a prática de uma alienação parental? Fica muito difícil uma lei que traz exemplos. Não. Tem de se buscar e tem de constar expressamente. Por isso, dos profissionais da psicologia serem ouvidos. A alienação parental tem de causar, tem de surtir efeitos na criança ou no adolescente. Senão, nós não estamos diante desse quadro e injustiças podem ser cometidas. Agora, o mais grave, Paulo, nós temos crianças e adolescentes aí nesse meio, o que é muito preocupante. Agora, existe um risco dessa lei ser revogada, né? Aqui no Congresso a gente tem uma proposta que já está bem adiantada na Câmara dos Deputados. Se aprovarem a urgência dela, ela já vai ser votada em plenário para revogação. Se aprovada, vocês acreditam que essa lei revogada, há outras leis, né, na legislação atual que podem continuar protegendo essas crianças desse tipo de situação que a lei da alienação parental hoje abarca? Paula, se você me permite, doutora Helene também deve ter vivido isso, antes da lei da alienação parental, era comuníssimo quando nós tínhamos disputas em fixação de guarda de filhos menores, que se alegasse. Por quê? Porque a figura da alienação parental é conhecidíssima na psicanálise e na psicologia porque veio de um médico, de Richard Gardner, que trouxe a teoria. Então, nós já levávamos a teoria aos magistrados. Então, com todo respeito, ainda que seja revogada, eu, da minha parte, sei que eu posso continuar a alegar isso porque eu tenho uma tese nesse sentido criada por um psiquiatra que foi aplaudido, que foi realmente comemorado. Agora, é claro que isso vai acabar fazendo com que as pessoas pensem, tá vendo, eu não falei que não ia colar essa lei. Então, é algo muito preocupante de se fazer. Talvez sim, somente isso, trazer umas complementações para a legislação de forma a proteger o menor de eventual decisão que seja tomada com base numa lei que tem lacunas. Doutora Elaine também concorda? Concordo. E por tudo que a doutora fala, e também a gente tem algumas outras prerrogativas. Nós temos o ECA, nós temos o CPC, nós temos vários ordenamentos em que a gente pode, sim, tratar disso mesmo, porque é um tema muito antigo, e a lei só tem 11 anos, né? Então, antes, a gente já discutia a alienação parental. Então, existe uma possibilidade. Eu, sinceramente, gostaria que ela fosse aperfeiçoada, mas em caso de uma revogação, nós temos, sim, dispositivos que podem configurar essa alienação parental e, consequentemente, a perda da guarda, se for o caso, e as outras intercorrências dentro da legislação. Não vão ser aqueles 7 incisos elencados ali que vão dificultar que a gente configure uma alienação parental. Agora, doutora Elaine, antes de iniciar um processo de alienação parental... Bom, eu sou um entusiasta das mediações, né? Eu prefiro começar, sim, conversando com as partes, porque, de repente, quem está, o terceiro aqui de fora, ele consegue ter uma outra visão e você consegue interferir dentro daquela família, para que você... Eu costumo dizer que nós, advogados, somos descartáveis, né? E não pelo lado pejorativo. A gente entra no mundo adoecido, a gente vai sair dele, porque temos que sair, mas essa casinha precisa estar arrumada. Então, eu sou um entusiasta e repito das mediações, faço sim as interlocuções tanto com o pai quanto com a mãe. Como eu te disse, aqui no meu escritório, a gente tem um tratamento diferenciado,
onde tem um assistente social que vai fazer para mim também, porque só nessa, eu consigo tratar nessa perspectiva de onde a gente vai começar, mas existe também o alto grau de litigiosidade, e aí não tem jeito. Doutora Cláudia orienta também esse tipo de conduta? Então, Paula, eu sou mais do que entusiasta da mediação, sabe, doutora Elane? Para mim, a mediação tinha de ser obrigatória. E te explico, Paula, a mediação tem surtido efeitos bárbaros no direito de família. Mas para ir para a mediação, as partes têm de querer. E quando as partes estão dispostas a brigar, você não tira isso deles. Não tira. Porque eles querem brigar e estão brigando pela guarda dos filhos, o que é muito triste. Então, eu tento ao máximo. Agora, é importante lembrar que o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe essa previsão nas ações de família, em todas, tem de ser marcada a primeira audiência, tem de ser de tentativa de conciliação ou mediação. Claro, nós estamos aí num período de pandemia, o judiciário ainda está virtual, mas a verdade é que essas audiências em que se vai num primeiro momento, o que faz o juiz? O juiz explica as partes, diz, olha, vão para a mediação, vai ser bom, suspendam o processo, e muitas vezes eu já vi surtir efeitos bárbaros, muito bons. Então, essa mudança no Código de Processo foi maravilhosa. Olha, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Cidadania Mulher, e você que está nos assistindo em casa, eu conversei agora com as advogadas Cláudia Stein e Elaine Quirino. E se você quer rever esse programa ou assistir outros, acesse no site da TV Senado, em senado.leg.br/TV Senado, ou então o nosso canal no YouTube. A gente fica por aqui. Até o próximo Cidadania Mulher.